Xerabalha nada serei. Choramaio lehera. Vivemos dias proféticos. Se quiser tomar o seu lugar, pode tomar. Esses não são dias comuns. São dias proféticos. E nós acabamos, Senhor, faz conosco aquilo que está descrito em Joel e o que está descrito lá. Joel no capítulo 2. Ele diz, o verso 1: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Ele diz assim: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e Ele está perto, muito mais perto do que foi quando profetizado por Joel. Ele diz no verso 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, tocai a buzina no Parque América, tocai a buzina em São Paulo, tocai a buzina no Brasil, tocai a buzina em Sião. O Senhor está onde está o seu povo, o Senhor está onde tem o seu povo adorando, e o Senhor está neste lugar, porque quando nós nos reunimos diante dEle, Ele está presente em nosso meio. Ele disse: toca a buzina em Sião, santifica jejuns, e proclamem um dia de proibição. E depois, mais para frente, o Senhor faz uma promessa para eles, para Israel. Ele diz no 25: vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. Essa é uma profecia para Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus. Ele diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E se ele estivesse dando essa profecia hoje, ele estaria dizendo: e vós sabereis que eu estou no meio de vocês, aqui no Parque América. Eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. O povo de Israel sofreu muitas coisas, muitos abalos, muitas destruições, porque eles muitas vezes também se desviaram do nosso Deus. Mas o Senhor deu promessas a eles foram espalhados sobre a terra, eles empobreceram, eles foram roubados, eles foram saqueados, eles foram mortos. Todos sabem do holocausto, mas havia uma promessa que o Senhor ia restaurar a sua nação. E hoje você vê no mundo os judeus,
um dos povos mais prósperos e mais ricos que tem na humanidade. Eles já nascem abençoados. Eles são fantásticos, eles são incríveis, por causa da palavra do Senhor, porque foi o nosso Deus que prometeu isso para eles. Não é porque eles são bons, mas é porque o nosso Deus escolheu eles para os abençoar, e a palavra do nosso Deus não volta vazia. Irmãos, em 1948 Israel voltou a ser nação. Ele foi instituído como nação, ele foi reconhecido, e ele começou, e o seu povo começou a voltar. Estavam espalhados por todas as partes do mundo, eles começaram a voltar e se congregar novamente em Jerusalém, em Israel, e o Senhor os tem feito prosperar abundantemente. Isso já se cumpriu. Israel é mega abençoado. Pensa num povo abençoado, são eles. E aí o Senhor diz assim, depois da bênção, que aqui o Senhor estava falando com Israel, não era com a igreja ainda. Ele diz, depois dessa bênção, ele diz assim no verso 28, capítulo 2, 28 de Joel, que foi o cântico que nós cantamos agora. Ele diz, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora já não é mais sobre Israel, agora está alcançando os gentios, está alcançando a nós que não éramos povos de Deus, nós éramos gentios separados da aliança, mas o Senhor Jesus nos adotou, Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos ressuscitou da nossa vã maneira de viver, e Ele nos trouxe para si, e agora nós somos o Israel de Deus. E Ele diz, depois desses dias, há de ser, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há uma promessa, ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Não fica ninguém de fora, não fica ninguém de fora. Há provisão para todos, a provisão do Senhor, do derramar do seu Espírito para todos. Não diga, eu já passou o meu tempo, eu não sirvo mais, eu não presto para mais nada. Não, há um derramar do Senhor para todos nós. Ele diz, os vossos filhos e as nossas filhas serão profetas diante de mim. O Senhor está levantando uma geração de profetas. Esses jovens aqui, eles estão profetizando também, eles estão profetizando através da música, através do louvor, através da adoração, mas não só esse tipo, há outros tipos proféticos, há outras maneiras em que o Senhor vai se manifestar no nosso meio, e Ele diz, os vossos filhos serão profetas. Talvez as circunstâncias hoje dos nossos filhos talvez não sejam as melhores, mas nós temos que orar e dizer, Senhor, eu creio na promessa, eu creio na promessa, eu tomo posse da promessa, porque o Senhor disse, nos últimos dias, nós não vivemos em dias comuns, nós estamos vivendo dias proféticos. Você crê nisso? Dias proféticos. Capítulo 24 de Mateus. O Senhor descreve muito de tudo que nós estamos vivendo nessa geração. Mas Ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nós não podemos desejar para os nossos filhos nada menos, nada mais do que eles serem profetas para o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? E ele diz assim, os vossos velhos terão sonho. Irmão, não é sonho qualquer não, são sonhos proféticos. Os nossos anciãos terão sonhos, e os jovens terão visões. E também do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Tem servo do Senhor aqui nesse lugar? Pode colocar minha ministração aqui, por gentileza. Se der, a gente ministra isso hoje ou não.
Quero te convidar a ir até Efésios no capítulo 5. Aqui já é com a igreja, irmãos. Ali era uma palavra, em Joel era uma palavra profética para os judeus, para Israel. Mas agora nós somos a geração de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos lavados e remidos e comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus se importa demais com a gente, com as nossas vidas, com os detalhes da nossa vida. E Ele diz assim, no capítulo 5, verso 17, diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mas Ele dá uma ordem, Ele diz: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E eu vou me ater nesse trecho, conectando a palavra de Joel com essa palavra que o Senhor nos dá aqui. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Bendito Deus, nós somos muito privilegiados por estarmos aqui nessa manhã. O Senhor tem cuidado de nós e chegamos até aqui pela sua infinita misericórdia. Não há mérito nenhum em nós. Se fosse por mérito, nem salvos seríamos. Mas somos salvos pela graça. Somos salvos por Ti, Jesus. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos trazido aqui a cada dia para sermos mais edificados. E edifica-nos, Senhor, nessa manhã, através da Sua palavra. Enche-nos mais, Senhor, que os nossos corações saiam daqui fortalecidos, entendendo o Seu propósito para cada um de nós. Apesar de mim, Senhor, fala conosco através da Sua palavra. Nesse momento, Senhor, também queremos apresentar a vida do pastor Nilo e da sua família, que estão com suspeita de Covid, e uma parte da família já está, e nós queremos como igreja, clamar pela vida deles, e repreender este mal sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, e dizemos: Covid retroceda sobre a vida da família do pastor Nilo, dele e da sua família, e dos demais irmãos, dos demais parentes, das demais pessoas. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, pela cura e pela provisão, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. O Senhor tem cuidado de nós, não tem? Você sente isso? Amém. Falando entre vós, com salmos. A palavra traduzida Salmos, eu falei na semana passada, descreve cânticos do tipo encontrado no livro dos Salmos do Antigo Testamento. Muitos dos salmos descritos por Davi e outras pessoas também escreveram, são ricas em mensagens de adoração. É provável que alguns irmãos, alguns cristãos primitivos, tenham escrito outros salmos para expressar a glória de Deus. Esses salmos nós podemos citar decorados, nós podemos ler salmos uns para os outros, e nós podemos cantar salmos. Então, na última vez que eu ministrei, há 15 dias atrás, a gente pegou aqui e cantou. Eu punha um salmo aqui e falava assim: tem um cântico para ele? E aí tem pessoas que falavam: não, pastor, nossa, esse eu nunca ouvi, né? Isso é da idade de Dom Pedro. Tudo bem. Vamos ler só isso aqui? Quem sabe decor, fala decor. Quem não sabe, lê.
Salmo 1 de 1 a 6 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho dos ímpios, caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Poderíamos falar muitos salmos, né? Nós falamos e cantamos na semana passada, mas hoje não dá tempo. Vamos entrar sobre o assunto, numa outra oportunidade nós falamos. Ele diz, falando em voz, salmos, hinos. Hinos são cânticos que oferecem louvor a Deus. Nem todo cântico oferece louvor a Deus. Por exemplo, nós podemos cantar: bom estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. E aí depois a gente vai cantar para o irmão, a gente canta para ele: como é bom estar aqui em comunhão com você, né? E aí tem muitos cânticos que são de comunhão, tem cânticos que são de celebração, são cânticos que são de festas. Mas aqui, hinos especificamente, são aqueles que já são mais dirigidos diretamente ao Senhor, diferente de outros cânticos que podem comunicar várias mensagens, vários tipos de mensagem de edificação a outros irmãos e tudo mais. Cânticos espirituais é o que eu queria me ater hoje. A palavra traduzida cânticos poderia descrever vários tipos de cânticos, mas Paulo acrescentou uma palavra para limitar o sentido a cânticos espirituais. A mensagem desses cânticos é espiritual, refletindo a atitude de corações rendidos a Deus, cânticos de adoração. Nós aqui, graças a Deus, nós damos bastante liberdade nesse tempo de adoração. Nós adoramos mesmo ao Senhor sem pressa, sem medo de ser feliz. Há muitas congregações que elas cantam 2, 3 cânticos e logo já vem os avisos, recolhem ofertas e fazem uma série de coisas, e vem a palavra, e depois mais um cântico apresenta visitante, mais um cântico faz outra coisa, e assim por diante. Existem muitos tipos de culto, mas nós aprendemos desde o início, graças a Deus, pelos nossos tutores, e nós aprendemos que a gente tinha que nos render em adoração ao Senhor. E nós fazemos isso. Há dias aqui que vocês estão experimentando, né? Nós estamos experimentando já várias vezes nos últimos dias, que não é possível ninguém subir aqui e pregar, porque naquele dia o Senhor só quer ser adorado, e então nós adoramos ao Senhor, amém? Não se frustre quando isso acontecer, e talvez você não sinta nada, você dizer: eu não estou sentindo o que essa gente está sentindo. Não tem problema, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Não feche o seu coração, não se bloqueie, não fale: não acredito nisso. Não, irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu tenho relatos de amigos meus que contaram, eles estavam numa vigília na igreja dele, os instrumentos estavam como agora, estava tudo desligado, tudo assim, os músicos cantaram e deixaram e desceram, e ele disse que de repente os instrumentos começaram a tocar sozinho. Sabe por quê? Os anjos pegaram os instrumentos e começaram a tocar, começaram a adorar, e quando os instrumentos começaram a tocar só, e eles começaram a ouvir, a igreja se prostrou e se rendeu e caiu aos pés do Senhor, porque o nosso Deus não precisa de músicos, o nosso Deus não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele quer ouvir de nós uma adoração que seja uma adoração em espírito e em verdade. Ele não precisa, mas Ele também quer. Olha que legal,
Ainda bem que Ele escolheu a gente para isso, né? Para sermos adoradores. Há relatos em que as pessoas estavam aqui ministrando, mas uma outra voz começou a sair nas caixas de som. Era uma voz de um coral celeste. Eles assumiram o controle da ministração e começaram a ministrar. Irmãos, eu creio na ministração sobrenatural do nosso Deus. Eu creio. E nós veremos coisas incríveis neste lugar, porque o nosso Deus, Ele cria todos os dias coisas novas. Houve avivamentos onde o teto da igreja começou a incendiar e as pessoas chamaram bombeiro, mas não era um fogo que consumia aquele templo, era o fogo de Deus para manifestar o seu poder para aquela região. O Senhor vai fazer coisas loucas conosco. Nós temos que nos posicionar, porque Ele não mudou. Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é tremendo. Quem somos nós para dizer, Senhor, faz isso, faz aquilo? Ele faz o que Ele quiser, irmãos. Nós vamos experimentar dias incríveis. Eu estou aqui que eu estou doidão. Nós vamos experimentar umas coisas, gente, muito maluca. E eu quero nessa manhã, pelo amor de Deus, quero dizer para você, abra o seu coração, não se fecha. Não se fecha para novo de Deus. Você pode não estar entendendo, você pode não estar sentindo, mas a fé é aquilo que nós cremos sem vermos. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja sentindo, abra seu coração e diz: Senhor, eu quero esse negócio. Eu acho que eu não vou ministrar esse negócio não. Abre o seu coração ao Senhor. Deixa o Senhor fluir em você e através de você. Não fica preocupado não. Pastor, mas que vão pensar de mim? Quero mais. Que vão pensar de mim? Eu quero é Deus. Ah, mas porque minha mão está chacoalhando com o meu pé, com a minha cabeça que tá... E daí? Se o Senhor te pegar, Ele vai te pegar de jeito, e não vai ter como escapar. Tem muita gente nova aqui, eu vou contar um testemunho meu. Eu via muita gente cair no poder, na unção. Eu vi pessoas, pastores empurrando para a pessoa cair, e eu me fechei. Eu falei: Senhor, não quero esse negócio não. E eu não estou brincando, eu não estou mentindo. Pastor que foi me empurrando assim para ver se eu caía. Eu falei: mas eu não estou sentindo nada, o Senhor não está me derrubando, eu não vou cair no empurrão desse cara. Empurrão. E sabe o que acontece? Eu me fechei, eu falei: eu não creio mais nisso. Não creio mais nisso. Mas um dia o Senhor me pegou de jeito, e nem foi aqui. Ele me pegou num retiro, e o pastor que estava ministrando, ele tirou o manto e falou assim: eis que eu coloco um novo manto sobre ti. Quando o terno dele, aquele casaco, não era um casaco de frio, aquele tipo, esse negócio aí, vocês entenderam? Ele catou aquele, sobretudo, obrigado. Ele catou aquele negócio, quando aquele tocou no meu ombro, eu caí no chão. Eu não queria mais, mas o toque de Deus na minha vida não estava ligado ao que eu cria ou não cria. Ele tocou nas minhas juntas. Amanda era pequenininha, o Eric também. Amanda chorava desesperadamente, porque eu fiquei um bom tempo no chão. E os irmãos pegaram e me colocaram, porque eu não tinha mais forças. Eles me colocaram sentado. Mas eu parecia um bêbado, muito louco. Eu não tinha força, irmãos, para levantar assim, ó. Porque quando eu achei que eu podia controlar, Deus falou assim: espera aí que eu vou dar uma liçãozinha em você. E eu fiquei muito tempo. E eu ficava assim, que eu olhava para minha mão e eu não conseguia me mexer. E a minha filha era pequenininha, ela chorava. Falei: meu pai está morrendo. Mas eu estava morrendo de alegria naquele lugar. O Senhor ministrou coisas incríveis naquele dia. E eu estou te contando isso, eu sei que já repeti. Isso é repetitivo para os mais velhos. Mas eu estou te falando porque muitas vezes nós nos frustramos e nós fechamos e recuamos. Isso acontece com qualquer um. E eu quero te animar a não se fechar para o novo de Deus. Mesmo que você não entenda, não se feche. Eu vou falar rapidamente aqui sobre um processo de crescimento no reino de Deus.
Efésios 2, 4 a 5, dá para ler, né? Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Olha lá, quando estávamos mortos em transgressões, e aí ele diz: pela graça sois salvos. Só para não se alongar, graça é favor imerecido, eu não mereço, mas pela graça Ele me alcançou. Mas pastor, só salvo é suficiente? É super bom, mas tem mais. E aí, nesse processo, Efésios está demais, irmãos. Efésios parece que foi reescrito, né? Para mim, Efésios 1,13 diz assim: em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, não é a Igreja Batista do Parque América, não é o apóstolo Dirceu, não é nenhum outro, mas é o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Opa, o negócio começou a ficar quente agora, hein? Primeiro salvos. E quando Ele nos salva, nos tira daquele lamaçal de lodo e de lama, coloca os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos, Ele sela a gente. Ele vem agora fazer, a gente estava aqui cantando, né? Eu não quero sair desse lugar, eu não quero sair, mas a verdade, a gente não está cantando sobre essa casa. Tudo bem que aqui também é legal, mas a gente não está falando disso. Nós estamos falando deste lugar de adoração, deste ambiente da presença de Deus, esse ambiente da glória de Deus. Não me deixa, Senhor, eu quero ficar dentro disso o tempo todo. Davi talvez estivesse falando: Senhor, eu quero ser como aquela andorinha que vive ali no templo, ela fez ninho na sua casa, e eu quero viver no templo. Davi pode ser, mas no nosso caso, nós queremos estar nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de manifestação do poder de Deus, nesse ambiente da glória de Deus. É nesse lugar que nós queremos estar cada vez mais profundo, cada vez mais íntimos no Senhor para isso. E aí a gente foi selado. Uau, pastor, e que é isso? O Espírito Santo veio fazer morada em nós. E agora, quem é a igreja? Isso aqui é a igreja, irmãos? Não. O templo de Salomão é a igreja? As sinagogas são a igreja? Não. Diga assim: a igreja sou eu. De novo. Essa deve ter gravado. A igreja sou eu, porque fomos selados, o Espírito Santo veio morar em nós. Mas para muitos cristãos, esse é a única experiência que ele tem: salvação e morada do Espírito Santo. E muitos nem sentem isso, não sentem, não veem. Eu sinto o Espírito Santo de mim. Mas a partir do momento que você foi salvo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E agora você é igreja. Nesse processo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, isso está em Atos 19, de 1 a 6, e eles responderam: nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Irmãos, está cheio de igrejas hoje que nem sequer ouviu falar do Espírito Santo no púlpito. Há muitas igrejas, e boas igrejas, que não creem no Espírito Santo. Vamos voltar aqui. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Olha como nós somos privilegiados. Quantos sabem aqui que o Espírito Santo existe? Só que existe já está bom. Sinal que nós fomos ensinados, né? Então, que batismo vocês receberam? Paulo ficou meio indignado, né? Peraí, mas que batismo vocês receberam? Ele perguntou Paulo: é o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora olha o que aconteceu com essa gente.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Gente que nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, passaram a ter uma nova experiência sobrenatural. É disso que eu falo para você. Abre o seu coração para o novo de Deus. Às vezes você veio de uma religião, você veio de uma denominação, você veio de um sistema que não cria nisso, mas creia que o Espírito Santo, Ele está tocando na igreja hoje. Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele toca na gente. Esses irmãos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, isso aconteceu na casa de Cornélio também. Pedro chega lá e começa a ministrar, contar para eles o que o Senhor estava fazendo, e diz que o Espírito de Deus veio sobre aqueles, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu lá na festa de Pentecoste. O Senhor disse, quando ele ia para a glória, Ele diz assim: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles obedeceram, eles ficaram. Irmãos, olha a importância de você vir à igreja, a importância de você congregar conosco. Irmãos, logo haverão dias que não será mais possível. Vocês já viram como os governos têm poder, e eles mexem os palitinhos, e as coisas acontecem. Então aproveita esse tempo que nós podemos adorar ao Senhor juntos. E o Senhor diz: fica em Jerusalém que vocês vão ser revestidos. Eles não ficaram em casa, eles foram para o templo, e eles ficaram adorando a Deus. E quando o Senhor veio sobre eles, foi um derramar tão poderoso do Espírito de Deus, e todos foram cheios. E eu creio que o Senhor pode fazer isso nessa igreja. Ele pode pegar um dia aqui e arrebentar com todas as cadeias, todos os grilhões, toda a religiosidade, e varrer esse lugar com o seu poder, com a sua glória, e todos serem cheios do Espírito de Deus. Não duvide do nosso Deus, Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo foram cheios do Espírito de Deus. E eu quero dizer mais, porque eu estou te animando: vem para o culto, vem para a igreja, vem congregar, porque lá na live você não sente, você não percebe, você não consegue ter essa conexão. O cachorro late, o gato vinha, a criança chama, entra a propaganda da outra igreja, e você começa a distrair, mas aqui você está conectado, e a glória de Deus está descendo, ela está vindo, ela está sendo cada vez maior no nosso meio, cada vez mais os rios das águas vivas estão fluindo, cada vez mais a unção nova está descendo, o vinho novo está descendo, o poder de Deus está vindo sobre nós. São dias proféticos, não dá para brincar de crente nesses dias. São dias perigosos, são dias complexos, são dias terríveis, mas são dias também. Ele diz: olha, Israel, eu vou te abençoar, mas depois disso eu vou derramar do meu Espírito sobre o meu povo, eu vou derramar do meu Espírito sobre a igreja. E nós, irmãos, nós não uma nação, mas nós, a igreja esparramada no resto da terra, ela é a noiva do Cordeiro, que Ele está purificando, Ele está santificando, Ele está preparando para se encontrar com o Rei da Glória. Só que Ele é tão ansioso que, em vez de Ele só preparar a gente, Ele começa a descer sobre nós, Ele começa a vir sobre as nossas reuniões, Ele começa a vir sobre nós e se manifestar. Nós estamos sendo treinados para adorar Ele o resto da vida. Nós estamos sendo treinados aqui na terra para adorar Ele o resto da vida, irmãos. Não essa vida dos 80 anos aqui, é a vida eterna. Nós estamos sendo treinados. Vamos crescer mais um pouquinho? Dá para só ser salvo e só ser selado com o Espírito Santo? Dá. É suficiente? Não. Não. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Está disponível para você. Aí,
1 Coríntios capítulo 12, 1 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Sabe o que ele está falando para nós? Ele está falando assim: eu não quero que vocês sejam como aqueles irmãos que eu visitei. Eles eram ignorantes, até sobre o Espírito Santo, quanto mais sobre os dons. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês saibam e recebam. E agora eu vou iniciar uma ministração quando eu tiver a oportunidade de novo, eu vou falar sobre isso, se Deus permitir. Ele diz assim: procurai com zelo os dons espirituais. Como é procurar? Isso é procurar. Procurar com zelo. Deixa eu ver se está nesse bolso aqui. Isso é procurar. Ele diz: procurar com zelo os dons espirituais. Sabe por quê? Porque ele não está assim, ó, disponível. O dom espiritual não está. Você não está tropeçando em dom espiritual, não, amigo. O dom espiritual deve ser desejado. Eu sempre fui filho de cristãos, né? Meus pais sempre foram cristãos, eu nasci no lar evangélico, mas fui ter um encontro com o Senhor lá para os 15, 16 anos, e depois desse tempo aqui eu comecei a procurar essa questão de dons espirituais, e eu queria de qualquer forma falar em línguas, e eu não conseguia, mas um dia o Senhor deu pequenas palavras, e depois eu perguntei para a pessoa, para alguns irmãos mais experientes, falei: será que isso não é coisa da minha cabeça, que eu ouço tanta gente falar? Ele falou: não, o Senhor já deu para você o dom das línguas, só que Ele vai acrescentar, no seu caso, Ele vai acrescentar dia a dia, e daqui a pouco você vai formar frases, daqui a pouco você vai falar mais. E o que aconteceu? Isso aconteceu dessa forma mesmo, nem percebi, eu fui falando as coisas maiores e mais, e hoje não só tenho o dom de línguas, mas eu tenho o dom de variedade de línguas. São duas coisas diferentes, eu vou explicar depois. Eu falo em línguas e eu falo em variedade de línguas. São dois dons diferentes, são características diferentes. Vamos voltar aqui. Palavra de sabedoria é um dom. Palavra de conhecimento, outro. Dom da fé, não essa fé comum que a gente tem, é dom da fé. Dons de curar, dons de operar milagres. Talvez a igreja hoje não está vivendo maiores curas, milagres e outras coisas, porque nem tem pessoas que estão sendo habilitadas, porque talvez não tenha gente buscando receber esses dons. Dom da profecia, olá. Dom de discernir espíritos, dom de interpretar línguas e dom de variedade de línguas. Nem todos falam em variedade de línguas, falam em línguas sobrenaturais, línguas de Deus. Vou falar só sobre a língua. A língua, irmãos, é uma comunicação e uma conexão específica. Nós falamos uma língua com o nosso Deus, do qual ninguém sabe. Eu vou falar aqui, vocês não vão entender nada, mas vou falar porque estou ensinando, não porque é correto falar aqui. Mas eu vou falar, eu falo isso a qualquer momento, como eu falo português, falo em línguas, ok? Isso é uma coisa normal e natural, a gente fala tanto português quanto a língua sobrenatural. E ela tem uma conexão direta com Deus. Satanás e seus demônios não entendem essa língua. Olha que coisa louca, Deus fez ela para nós, comunicação autêntica e direta, conexão direta com Ele. Satanás e seus demônios não. Então quando nós oramos uma oração em português, inglês, espanhol, qualquer que seja a língua, todo mundo sabe. As pessoas sabem, os demônios sabem, todo mundo sabe. Quando a gente ora sobrenaturalmente, só o Senhor sabe. É uma conexão direta com Ele. Por isso eu digo, Deus é seu Pai, você tem direito de falar em línguas. Eu te animo nessa manhã a você buscar. Ele diz: procurai com zelo os dons espirituais. Procure falar a língua do seu Pai. Pastor, mas eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente, eu nunca fui. Não importa, não há tempo para o nosso Deus. Se você quiser ir procurar e dizer: Senhor, eu quero falar a tua língua, Ele vai dar para você falar. Pode demorar mais dias, menos dias. Tem gente que recebe no dia da salvação, já recebe o dom do Espírito Santo e já começa a falar em línguas. Outras não.
E não parou por aí. Efésios de novo, né? 4, 5, 12, ele diz assim: e Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do mistério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, ninguém se elege pastor, apóstolo. Não, eu quero ser profeta. Não é assim que funciona. É o Senhor que elege, Ele chama, porque Ele precisa que a igreja seja edificada. Então Ele levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Isso é tema de um outro dia, de uma outra aula. Hoje não posso me aprofundar nisso. Quero falar sobre cântico espirituais. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso está em Efésios 17 a 21. Ele diz: não se embriaguem com o vinho em que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher. Vamos fazer a leitura ao contrário disso? Não deixem encher. E outra, não é que você recebeu o Senhor Jesus, foi selado, foi salvo, foi selado, você já está cheio. Não, enchimento é busca, é comunhão, é intimidade sempre com o Senhor. Ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, para fechar, nós precisamos, para cantarmos cânticos espirituais, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Não é só os dois primeiros, está vendo? Não é ser salvo e nem ser selado. É o próximo passo, é ser batizado com o Espírito Santo. E o quarto é receber dons do Espírito de Deus. Somos batizados e muitas vezes nós levamos tempo para adquirir algum novo dom. Há dons que eu tenho pedido ao Senhor e o Senhor não me dá, mas Ele dá para a pessoa que está do meu lado, Ele dá para outra pessoa, e aí nós juntos, como o corpo de Cristo, nos completamos. Mas se Ele quiser me dar, eu continuo procurando, porque você viu a relação, ela é grande, e nós temos direito, é nossa herança, nós podemos procurar. Ele não diz: você procura esse, você só pode aquele, você só pode o outro. Não, Ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Mas Paulo dá uma dica, ele diz: principalmente o de profetizar. E aí vai falar por que o de profetizar é tão importante, mas nós não podemos avançar aqui nisso. Queria te dizer que são esses dois últimos que têm condições de cantar cânticos sobrenaturais. Eu vou dar um exemplo para fechar aqui, antes da gente cantar. Se os irmãos do louvor puderem, já venham. Quanto mais cheios nós estivermos do Espírito Santo na nossa intimidade, na nossa vida com Ele, quando nós nos encontrarmos aqui, vai ser grande a glória dEle. Você crê nisso? Amém. Eu preciso daquele pedestal ali. Nós buscamos ao Senhor na nossa intimidade, na nossa individualidade. E a gente não vem para a igreja para ser cheio. Quando nós viermos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. E aonde aconteceu esse enchimento? Lá em casa, lá no trabalho, lá no nosso serviço, na condução. Pastor, na condução na condução eu posso ficar assim. Já fiz isso várias vezes, faço isso muito no meu carro. Mas estou lá, segurando aqui o travessão lá do trem. Não foi o meu caso, foi mais ônibus. E
baixinho. Um dia eu vou tirar só para ensinar sobre línguas. Vocês vão ver o poder sobrenatural que tem as línguas sobrenaturais. A gente vai precisar de várias aulas para a gente se aprofundar nesse assunto e em cada dom.